Hoje, então, nós veremos como é que nós podemos utilizar o Excel. O software aí da Microsoft é um software bastante popular. Ele vem no pacote Office, né? O pacote Office tem, então, Word para editar texto, o Excel, que nós utilizamos para fazer contas e fazer gráficos, e o PowerPoint para fazer apresentações, né? São os três mais populares. Mas tem outros aí que são usados para fins mais específicos. Tá? Então, hoje nós veremos a utilização do software Excel. Ele é bem popular porque, comparado com outros softwares estatísticos, ele tem uma aplicação muito ampla, tá? Ele faz diversas coisas, tá? Porque ele costuma ser mais barato, né? Tem os softwares que são gratuitos, são tão, mas não são tão amigáveis quanto o Excel. E tem os softwares que são até mais poderosos, mas são caros. O Excel, ele tem um poder bom, né? Muitos cálculos até para nível mais elevado, né? De quimiometria podem ser feitos no Excel. E, e ele é mais barato, né? Às vezes a gente pega promoções e tudo, e às vezes até vem no notebook, né, instalado, quando a gente compra o notebook, tá? Quem não puder, vou repetir, né, quem não puder e não estiver utilizando o notebook, façam o download do aplicativo aí no celular, tá? É só entrar na Play Store lá e procurar o Excel que vai encontrar. E aí vocês vão tentando acompanhar pelo aplicativo, tá? Então vamos lá, né? Vou mostrar hoje, nessa primeira aula, o básico do Excel. Tá? O Excel ele tem esse formato inicial, tá? Aqui uma planilha nova. Ele, assim como todos os outros do Office, né? Ele tem esse negócio de arquivo, salvar como, tá? Exportar, se quiser salvar como PDF depois. Tá? Ele tem aqueles atalhos, né? Ctrl Z para desfazer, Ctrl C, Ctrl V, né? Copiar, colar, tá? Tem diversas versões, né? Tem lá desde o 2000, 2007, 2013, 2019, não sei se já tem 2020, né? Mas, basicamente, as funções que nós vamos utilizar são as mesmas. De uma versão para outra, só facilita, fica mais, mas dá para fazer tudo mesmo com as versões anteriores, tá? Quem tiver uma versão 2007, sei lá, vai dar para fazer também, tá? Às vezes é mais trabalhoso um pouquinho, mas a gente tenta ensinar também no decorrer do curso, tá? Vou perguntar que eu auxilio. Então, nós temos aqui, né, essas abas aqui em cima, arquivo, página inicial, inserir, tá? Nós temos aqui, ó, diversas células. Cada quadradinho desse é uma célula, tá? E é, o endereço dela é dado em função da coluna, tá? Que são letras, aqui A, B, C, D, E, F, G. E a linha é dada em função do número, tá? Então, uma célula qualquer sempre está associada a uma coluna e a uma linha. E aqui do lado esquerdo aqui a gente vê, ó, H6, quer dizer que é a coluna H e a linha 6. Tá? Se eu mudasse aqui para I6, seria essa outra célula. Então nós temos aqui, ó, se eu apertar o Ctrl N e o End, né, aí ele
é a última. E a última coluna é XFD. Aí depois, vamos voltar lá, ó, ele vai até o Z, aí depois começa de novo a B, a C, a D. E então ele vai assim, né? Até chegar na XFD. Tá? Então, realmente, ele tem célula aqui para a gente trabalhar tranquilamente, né? Não vai ser por falta de célula que a gente não vai fazer as contas. Tá? Ele tem aqui, ó, essa é uma planilha, né? Que a gente chama de uma planilha do Excel, essa tábua de células. E em cada arquivo, tá? Se eu salvar, aqui é um arquivo, né? Se eu salvar lá no. Vamos olhar aqui, ó. Onde eu já salvei um arquivo do Excel, o arquivo de cronograma. Aí é um arquivo. E dentro do arquivo pode ter diversas planilhas. Tá? Aqui no, quando a gente gera um documento novo, ele traz 3 planilhas aí como padrão, né, como default. Mas a gente pode adicionar muitas mais. E remover, se não quiser mais, né? Clica com direito aqui e exclui. Tá? Então, nós temos as planilhas, só para facilitar nosso trabalho, para não ficar tudo misturado. Por exemplo, em uma aula, se nós temos 5 exercícios, em vez da gente ir colocando aqui um em cima do outro, a gente pode colocar o exercício 1 aqui, ó, e a gente vem aqui, clica 2 vezes e renomeia a planilha, ó, exercício 1. Aí exercício 2 e exercício 3, tá? Por exemplo. Então, quando a gente salva como, se eu vier aqui, ó, salvar como, tá? Página inicial, arquivo, salvar como. Se eu salvar como, eu vou salvar todas essas planilhas, tá? Então, se eu salvar como, eu vou salvar todas as planilhas. Então, se eu abrir novamente esse documento, vai estar lá. Planilha 1, planilha 2, planilha 3. A grande vantagem do Excel, as duas grandes vantagens, é que ele faz cálculos, faz contas, tá? E que ele faz gráficos. Ele faz, então, as representações gráficas, tá? Como é que ele faz contas? É muito simples, tá? Eu vou usar aqui uma planilha nova aqui, né? Nova, a gente pode clicar aqui, segurar se a gente quiser. Eu vou colocar aqui, ó. Isso. Como é que ele faz conta? A gente tem que colocar os números que a gente quer fazer a conta, né? Vamos dizer que eu queira fazer a conta, tá? Das notas de um aluno. Aqui, João. Nós temos aqui a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 notas. Aí o João tirou 5,5. Percebam, tá? Essa aula é muito importante porque vai ser as bases do Excel. Se não souber as bases, depois não vai saber lá na frente porque, né, o conhecimento vai depender dessa base, tá? Então prestem atenção. Quando a gente escreve aqui texto, tipo aqui, aluno, é um texto, né? Aí ele fica naturalmente aqui alinhado à esquerda. Tá vendo que está do lado esquerdo? Se eu quiser mudar, eu mudo, mas eu vou forçar a barra aqui, ó. Forcei, né? Cliquei aqui nesse cantinho, tá vendo que são 3 ícones de orientação aqui, ó. Alinhar à esquerda, alinhar central e alinhar à direita. Mas se eu não forçar, ele fica como default
Tá? Default é padrão, né? O que já vem de fábrica, assim. Ele fica como default, à esquerda o texto e à direita o número. Então, por que que isso é importante? Porque às vezes a gente vai escrever lá na pressa, escreve 5.5. O que o Excel vai entender? Vai entender que isso é um texto. Se é um texto, depois eu não posso fazer conta com ele, tá? Porque como é que eu vou somar caderno com computador? Não existe isso, né? Agora, se eu tenho 2 cadernos aqui, 3 cadernos ali, 2 mais 3 eu somo, tá? Mas texto a gente não soma. Então, nesse padrão que o meu Excel está configurado, 5,5 é que é o número, né? Se eu colocar 5.5, ele não entende, porque ponto é em inglês e o meu tá em português. Beleza? Mas eu estou dizendo isso porque, se a gente quiser, a gente pode ir lá nas configurações do Excel, né, nas opções, tá, e modificar isso. Tem alguma opção aqui que eu já fiz isso, tá? Tá aqui, ó, opções do Excel, avançado. Aí a gente coloca aqui, ó, separador de sistema. Se eu colocar separador decimal como ponto, aí ele vai usar o padrão americano, tá? Que é 2 dividido por 4, aí é o quê? 0,5, né? Mas se eu não fizer isso, né? Eu vou voltar aqui, vou cancelar. O nosso normal aqui de computadores instalados no Brasil é vírgula, tá? Então, se eu colocar vírgula, eu poderei fazer contas. Então, suponha aí que o João começou mal, foi melhorando até chegar na nota 10, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos usar essa planilha para ensinar as contas básicas, tá? Quem já sabe o Excel, né, não precisa muito, né? Mas quem está iniciando agora, né, nós vamos mostrar o básico, tá? Então, vamos mostrar aqui como é que nós fazemos a média da nota de João. Vou mostrar várias formas, tá? Porque em algum momento vocês podem precisar de alguma dessas abordagens, tá? De alguma dessas opções que eu vou ensinar, tá? Então, vou ensinar primeiro usando o somatório. Soma, né? Porque a média é o quê? Soma e divide pelo número, né? Então, tá aqui, ó, soma. Eu posso fazer assim, ó. Para fazer qualquer conta no Excel, primeira coisa é colocar o símbolo de igual. Não se esqueçam nunca, porque senão ele não faz conta alguma. Igual. Coloquem sempre o igual. Igual. Eu poderia vir aqui e digitar. Ó, 5 mais 9,5 mais 10. Eu poderia fazer isso. Mas, não é muita vantagem, por quê? Uma das coisas boas do Excel é a sua capacidade de atualizar as contas. Então, se eu fizer, em vez de digitando, eu fizer assim, ó, igual, ou com o botão, com o cursor aqui, ó, e clico aqui, tá? E aí aperto mais. Clico aqui, aperto mais, 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 e dou um Enter, né? Aí ele mostra a somatória. Dessa forma, com uma vantagem. E se eu corrigir a nota do fulano aqui, ó, do João, ele já atualiza automaticamente, tá? Porque ele está somando, não era o 10 aqui, nem o 8, é o valor dessa célula. O que quer que seja que esteja nessa célula, ele vai somar. E se eu colocar aqui um texto? E ele vai mostrar esse negócio aqui, ó. Jogo da velha, valor. Quer dizer o seguinte, quando aparece isso, o Excel bugou, né? Na linguagem aí de vocês, mais jovens.
o Excel não conseguiu fazer a conta, porque não tem como somar texto com letra, né? Com número, não tem como somar números com letras, né? Então, se eu coloco aqui, ó, 5,5, continua lá valor, porque ele está dizendo, o seu tonto, 5,5, eu não sei o que é isso, que número é esse. Então, eu teria que vir aqui e corrigir. Tá? Mas, de toda forma, é bom usar as fórmulas com as células em vez dos números para que ele atualize automaticamente diante das nossas modificações nas células. Ok? Então, eu poderia fazer isso, né? A soma e agora o número, né, de notas, né? Número. Quantos são? 1, 2, 3, 4. Eu poderia digitar aqui ou, né, só adiantando aí, né? Vou adiantar uma função para vocês, né? Como é que é adiantar? É o spoiler, né? Para vocês que são dessa geração nova aí. Então vamos lá para o spoiler. Como é que nós fazemos o Excel mostrar qual é esse número de elementos que estão sendo somados aqui, né? Das notas do João. É assim, ó, igual. Eu vou usar uma função matemática, tá? Essa função, existem diversas funções, tá? Eu vou mostrar essa primeira aqui para vocês, ó. Conte valores. Ó, quando você começa a digitar, ele já mostra todas as funções que iniciam o seu nome com o mesmo a coisa que você já digitou lá. Então, ponto valores. Abre o parênteses, ó. Conte valores. Calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, conte valores, abre parênteses, seleciona essas quatro, fecha parênteses. Ele mostra aí o número, tá? O número de amostras aí, né? Para a gente fazer a média. Então, agora sim a média. Ó. Média. O que é a média? A média é igual a soma dividido pelo número. O que é o dividido? As quatro operações matemáticas. Ó, o mais é o maisinho. O menos, esse símbolozinho aí mesmo, né? O hífen, né? O vezes é o asterisco. Onde está o asterisco? O asterisco nos teclados ele fica em cima do 9 ou ele fica aí junto com o 8, né? Se você apertar o Shift 8, ele vai mostrar. Esse é o vezes, tá? E o dividido é a barra. Então, ó, somatório é dividido pelo número de elementos, tá? Se eu vier aqui, ó, e retirar uma nota do João, como é que ele faz? Ele atualiza aqui o número, atualiza a soma e atualiza a média. Se eu dou um Ctrl Z, ele volta tudo como era antes, tá? Vamos salvar aqui, então. Para salvar, como é a primeira vez que nós vamos salvar, essa pasta ainda não foi salva, esse arquivo não foi salvo em nenhum lugar, então eu posso clicar aqui nesse disquete. Quem é das antigas aí lembra que o disquete era o lugar onde a gente salvava coisas antigamente, né? Quando não tinha pendrive. Então a gente clica no disquete, por quê? Porque ele vai salvar. Aí, como ele não tem um lugar ainda onde salvou nada, né? Ele não está salvo em lugar nenhum. Então, ele vai dizer aonde você quer que salve. Aí, eu vou procurar, vou lá nos meus documentos, tá? De preferência, a gente utiliza aí uma pasta específica, né? Que a gente está trabalhando, ó. Tá aí, Senai 2020. Tá? Eu vou dar um nome aqui que me faça, me remeta a esse arquivo, tá? Aula Introdução Excel. Tá aí, aula Intro Excel.
Tá salvo. Agora, se eu fizer alguma modificação aqui, eu não preciso. Vamos dizer, eu mudei a nota do João para 6, a nota 1, né? Ele reclamou e eu recorrigi, a nota está 6. Aí, se eu clicar no disquete aqui, ele já não vai precisar do caminho mais, né? Porque ele já sabe qual é o caminho. Ele simplesmente vai salvar lá onde eu já tinha dito, tá? Aula Intro Excel na pasta 2020, tá? Outra coisa interessante, importante aqui, tá? Se eu digitar 6, ele está mostrando 6, mas poderia estar mostrando 6,0. Da mesma forma aqui, ó, tá a média 8,325, mas poderia estar mostrando apenas 8,3, tá? Então, uma coisa é o resultado da conta. Outra coisa é o que ele está mostrando. Porque o que ele está mostrando depende de quantas casas decimais eu configurei para ele mostrar, ou ele se configurou sozinho para mostrar. A gente pode mudar aqui, ó. Mantém aqui na aba página inicial, e aí tem duas setinhas aqui, ó. Uma para aumentar as casas e outra para diminuir as casas decimais. Se eu clicar 3 vezes aqui, ele vai diminuir até chegar em 0 casas decimais. Aí ele está mostrando 8. Mas é 8 mesmo? Não, não é 8. É 8,325. O que ele é o número da conta aqui que ele fez da média, é o que está salvo na memória dele. Mas eu pedi para ele não mostrar as casas decimais todas. Mas agora eu vou provar para vocês que esse número não é 8. É 8,325. Como que eu vou provar isso? Vou fazer o seguinte. Se ele for 8 mesmo, vamos fingir que é 8. E aí, então, eu diminuir esse valor de 8, vai dar 0. Então, vamos ver se ele vai mostrar 0. Igual, seleciono ele, menos 8. Está mostrando 0. Então, está parecendo que é 8 mesmo, né? Mas, então, eu tenho que vir aqui, né, e confirmar. É 0? Não é 0. Porque se fosse 8 mesmo, ia estar aqui 0,0000, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar 8. E aqui eu vou colocar igual, isso aqui, menos 8. Agora eu vou aumentar as casas decimais. Ah, então aqui sim seria 8. Ah, eu posso vir aqui e apagar. Olha, a gente pode selecionar uma célula. Se você quer apagar só esse 10, eu posso vir aqui apagar, seleciono a célula e apago, ó, delete. Tá? Mas se eu quiser apagar só o 0 e deixar 1 aqui, aí eu posso fazer duas coisas. Eu clico 2 vezes aqui, clico aqui e apago aqui, tá? Ou eu venho aqui, ó. Tudo que está escrito aqui também, ó. Eu posso vir aqui e apagar, tá? Vamos fazer Ctrl Z. Então, fizemos aí nossa primeira forma de fazer a média. Vamos fazer agora de outra forma. Qual forma? Vamos usar outra função matemática. Vamos usar a função soma. Aqui eu escrevi soma, e o que, que eu fiz? Eu somei de 1 por 1, igual esse, mais esse, mais esse, mais isso. Mas, será que o Excel não poderia ser um pouquinho mais inteligente? Em vez de eu ter que selecionar de 1 por 1, eu não poderia selecionar todos de uma vez? Sim, poderia. Se a gente pensa nisso, o programador que fez o Excel, os programadores, muito mais, com muito mais razão, devem ter pensado antes, né? Então vamos ver se eles pensaram nisso, né? Como é que seria o nome dessa fórmula para somar diversas coisas? O nome é intuitivo, é a fórmula soma. Tá? Então a gente vem aqui, ó, igual
soma. Tá vendo aqui, ó? Soma. Aí tem soma quadrática, soma dos produtos, soma-se. Tem várias funções matemáticas aqui, mas o que eu quero mesmo é essa mais simples, que é somar os, os diversos elementos aí dessa amostra, né? Então, soma. Ó, eu posso fazer o seguinte, clicar aqui na soma, aí ele vai pedir, ó, eu quero, para fazer a soma, eu quero o número um, número 2 e assim por diante. Então, eu venho aqui e seleciono. Terminou, né, um parêntese aberto significa que precisa ser fechado. Quem tiver toque, vai fechar. Quem não tiver toque, vai dar Enter. Igual eu, não tenho toque, eu gosto de implicar as pessoas que têm toque. Então, eu dou Enter com um parêntese aberto. Tá? Mas é porque o Excel já pensou assim, ele abriu parênteses, depois não fechou, deixa que eu fecho. Coitado, né? Ele não sabe fechar. Aí ele já fechou. Se você voltar lá, ele já fechou o parênteses. Tá? Porque, é claro, né? Ele sabia que era necessário. Nesse caso, não tem problema. Por quê? Porque era apenas uma função. De vez em quando, nós precisamos. De vez em quando, nós precisamos colocar várias funções, uma na sequência da outra. Então, nesses casos, aí a gente tem que tomar mais cuidado com o parênteses, né? Porque aí se torna essencial nós sabermos aonde fechar o parêntese, abrir outro, etc. Mas aqui, quando é só uma bobeirinha dessa, uma única função, tá? Você nem precisa fechar, não, a menos que tenha toque, né? Então tá aí, a primeira é a soma e agora é o quê? Dividir, né? Eu poderia fazer assim, ó, média. Se eu fizer aqui igual, soma, dividido por esse valor aqui, que é o número, tá? Aí seria muito fácil. Então eu vou complicar um pouquinho agora. Ó. Fazer assim, ó, igual esse valor dividido por, suponha que eu ainda não tenha esse. Que é a contagem de quantos elementos tem na amostra. Poderia colocar aqui, ó, igual igual, né, esse valor da soma, dividido pelo conte valores, abre parêntese, conte valores daqui até aqui. Fecha parênteses, aí a média. Então, essa seria uma outra forma, né, de computar a média, mas que tem que dar igual. Às vezes, não dá igualzinho. Por quê? Porque o computador fez errado? Não, né? Média tem que ser a mesma na sua calculadora. Na mão você faz a média, ou no computador tem que dar a mesma coisa. Mas sempre algum aluno vai dizer que o resultado dele está diferente do meu. Por quê? O dele está errado, é uma opção. A outra opção é que ele está vendo com menos casas decimais, ou mais casas decimais. Então, sempre se atentem a isso. Se o número de casas decimais, né, que está mostrando aqui é o que você imagina que é, tá? Porque o Excel não vai te dizer isso. Ele vai simplesmente escolher aleatoriamente um número de casas decimais para reportar, tá? Então, vamos lá. Então, vimos até agora o cálculo de média usando isso, né? Mais. Depois vimos usando a função soma. E agora vamos fazer a forma mais simples de todas para calcular a média. Média. Como é que é? Ora, essa função média é tão comum que deve ser uma das primeiras, né, de estatística. Então, é evidente que o Excel deve ter alguma coisa que chama média, alguma função. Então, a gente vem aqui e começa a digitar média. Ele tem, e tem até várias. Né? Tem média geométrica, média harmônica, média interna, média de tudo quanto é gosto. A gente vem aqui, abre o parênteses, a gente quer mesmo é a média.
normal, né? Se eu começo a escrever aqui, tá? Sem colocar o acento, aí ele pode dar esse negócio aqui, ó, med. Aí se eu observar aqui, ó, a descrição dessa função, aí ele está dizendo aqui, ó, retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de valores. É a mediana que eu quero? Não. Então, eu não vou querer saber disso. Então, eu quero saber da média mesmo, tá? Média, abre parênteses, aqui até aqui. Pronto, tá? Não precisa. Precisa do conte valores? Não, porque o conte valores é parte da conta para achar a média. Mas aqui essa função que eu já estou empregando já é a função que acha direto a média. Então não precisa de somar, não precisa de contar, não precisa de nada. Só de digitar média com acento. Então ele vai calcular a mediana. A hora que eu digito aqui média com acento, ele já diz, ó, torna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes, blá blá blá. Parêntese, feche parênteses, se quiser, se não quiser, dá o enter. Tá aí. Então, nós temos aí, né, a média tá aí. Deu igual, né, em todos os casos, menos aqui, porque tem uma casa decimal a menos, mas agora sim. Tá? Então, essa é a forma de calcular a média. Professor, mas como você sabe quais são as funções que tem no Excel? Como é que eu vou saber quais as funções? Ora, é, em relação ao conteúdo da nossa disciplina, eu vou mostrar para vocês todas as funções que são do interesse, né, que vão cair na prova, né? Mas lá no trabalho, se você quer saber uma nova função, uma das opções é pesquisar no Google. Google, como é que eu calculo a raiz quadrada no Excel? Ele vai mostrar. A outra opção é aqui, ó. Você digita aqui. O que eu quero? Ajuda do Excel. Diga-me o que você deseja fazer. Raiz. Ah, ele vai mostrar aqui, ó. Raiz. Tá aí. Tá? A opção seria inserir uma função aqui, ó. Inserir função. Cadê a função? Fórmula, né? Inserir fórmula. É matemática e trigonométrica. Tá aí, ó. E aí vai ter diversas aqui para você procurar. Olha, tem as funções, mais funções aqui, ó. Estatística. Tem aqui, ó, média e tal. E aí cada uma delas ela explica aqui, ó. Retorna a média aritmética, blá blá blá. Então tá aí. Então se você não sabe qual função usar, procure no Google ou na ajuda do Excel, seguramente ele vai te informar, tá? Então nós vimos aí até agora como é que fazemos soma, diminuir, né? Se eu quero diminuir, igual essa nota menos um. Aí, né? E aí, quando eu coloco aqui, altero aqui, ele altera automaticamente aqui e alterou tudo aqui, né? Tudo que está fazendo alusão a esta célula, se eu modificá-la, tá? Olha, eu vou aumentar aqui a nota 3. Automaticamente vai aumentar a soma e vai aumentar as médias, tá? Então vamos ver. Aí, ó, a média pulou para 8,45. Tá? O que mais que a gente pode ver aqui, né? Já vimos a média. Alguma dúvida até esse instante, pessoal? Podem abrir o microfone aí que eu não estou vendo vocês. Então vamos seguindo, tá? Conseguindo acompanhar, professor. Beleza, então. Tá de Então boa, vamos seguir. professor? Então, tá bom. Então nós vimos até agora a média. Agora vamos ver o que? O desvio padrão. Teríamos duas opções para fazer, né? Aquela opção que é usando
a fórmula do desvio padrão, que pega cada valor, diminui da média, eleva ao quadrado, depois divide por n menos 1, tira a raiz. Então, a gente poderia montar isso no Excel. Mas, como nós não somos bobos nem nada, nós vamos usar logo a fórmula do desvio padrão. Como que eu vou achar essa desvio? Tá aqui, é um desses desvios aqui, né? Vamos ver esse desvio médio, se é isso. Retorna a média dos desvios absolutos dos pontos de dados a partir de sua média. Não é isso. Média dos desvios absolutos? Não é isso. Tá? Vamos ver esse aqui, desvpad.a. Calcula o desvio padrão a partir de uma amostra, tá? Ignora valores lógicos. É isso, desvio padrão. Então, eu quero isso. Aí, se eu clicar lá, ele vai pedir aqui, ó, número 1. Tá? Ah, não sei como é que usa esse negócio, não. Eu sei que é aqui, ó, igual desvpad.a. Tá? Você começa a digitar, ele já vai dar a opção. Aí você já viu que é o desvpad.a, clica lá. Aí ele já até abre o parênteses para você. Eu, como já tenho já estou muito acostumado, eu já venho aqui direto, ó, desvpad.a, abro parênteses, seleciono aqui, ó, o que é que eu quero tirar o desvio padrão? Das 4 notas do João. Então, é só isso que eu vou colocar aqui no argumento da função. O argumento da função é o que vai aqui entre parênteses, né? É onde a função vai aplicar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, né? Às vezes tem aqui, ó, na frente, média. Aí o indivíduo calcular a média aqui. Na hora de calcular o desvio padrão, ele vem aqui, ó, igual desvpad.a e seleciona a média. Mas eu não quero o desvio padrão desse valor de média. Quero o desvio padrão das notas do João. A média foi outra coisa que eu fiz depois. Ela não entra. Então, aqui, ó, eu venho aqui e corrijo isso. Tá? Em vez de colocar F3 aqui, eu vou colocar o quê? E3, tá? E3. De B3, vendo aqui, ó. De B3 até E3. Então, eu apago aqui, né? E venho aqui e seleciono certo. Fecho parênteses. Ah, ele reclamou alguma coisa aí, ó. Nome. Quer dizer o quê? Eu fiz alguma caca. Digitei alguma coisa errada. Vamos ver o que foi? Clico duas vezes aqui. Desvipar.a. Aqui o erro. Não é desvipar. Desvipad. Se eu tivesse procurado por aqui, ó, começado a digitar e procurado por aqui, eu não teria errado. Mas eu fui me gambar, como diria a Mirna. Agora sim, desvipad, dou enter e ele vai mostrar. O desvio padrão é esse, Gerlon. 1.93. Vamos diminuir as casas, porque não tem sentido esse número tão grande de casas decimais, sendo que os valores em si só tem uma casa decimal. Tá? Então vamos colocar uma casa a mais, duas casas decimais. Está de bom tamanho. Tá aí, esse é o desvio padrão. E o desvio padrão relativo, PPR. O que é o desvio padrão relativo? Não tem uma fórmula para ele. Mas ele é desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, vem aqui, ó, igual desvio padrão dividido pela média vezes 100. Aí, desvio padrão relativo, 22,89. Tá? Então, já sabemos aí como é que se faz Professor, esse importante. Sim? professor, o senhor pode repetir novamente o desvio padrão relativo que eu estou copiando aqui?
Desvio padrão relativo. Aí não tem uma função para ele. Mas lembra da fórmula? A fórmula dele é o quê? Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então eu venho aqui, ó, igual, sempre coloquem o igual. Igual desvio padrão. O que é o desvio padrão? 1,93? Mas eu não vou digitar, porque ele já está calculado logo ali em cima. Então eu seleciono o padrão dividido pela média vezes 100. Da mesma forma, não preciso desse número grande de casas decimais. Tá? Então tá aí. Vamos ver aqui um exemplo, um outro exemplo. Eu quero que seja calculado, né, para esses três conjuntos de dados, média, desvio padrão relativo. Primeira coisa, aonde eu vou calcular? Não pode, eu não posso misturar isso daqui, porque são coisas diferentes. Isso aqui é o teor que um analista fez, que é o teor que outro analista fez, então não vou misturar as coisas. Isso aqui é a porcentagem, os ppm de impureza de outro método lá, que não tem nada a ver. Eu não posso fazer média de populações diferentes, tá? Se eu vou fazer a média da altura dos brasileiros, eu não posso somar com a média de outro país, muito menos eu poderia somar com o peso e muito menos com o tamanho do sapato. Populações diferentes devem ser tratadas diferente, né? Cada um a seu tempo. Então, aqui nós temos três populações diferentes para calcular a média, desvio padrão relativo. Eu não posso calcular que a média desses três aqui, ó. Por quê? Eu não quero saber a média da primeira análise. Isso não faz nenhum sentido físico. A média das primeiras análises, aí eu vou misturar a ppm com porcentagem? Não, não tem nada a ver. Então, eu tenho que colocar aqui embaixo a média. Para facilitar, a gente escreve aqui do lado, ó, média. Mas aqui eu só escrevi mesmo, eu não fiz conta. Se eu tivesse que fazer conta, eu colocaria o igual. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, média. Ou eu vou com o cursor aqui, tá? Uma opção. A outra opção é o seguinte, abro parênteses, seguro a tecla Shift, que está aí em cima da Ctrl no teclado. Aí vou com a setinha para cima. Tá? Aliás, primeiro eu vou com a setinha para cima, ó, que ele vai lá onde eu quero. Depois eu seguro a tecla Shift e vou andando até lá em cima. Fecho o parêntese e dou Enter. Aí, a média é 100. Mas é 100 mesmo? Vamos aumentar as casas. Porque eu nunca sei qual é qual. Tem uma que aumenta, tem uma que diminui. A que diminui é a setinha para direita. E a que aumenta é a setinha para esquerda. Tá? Mas eu sempre esqueço. Tá aí a média. Agora o desvio padrão. Organizado, né? Igual desvpad.a. Parênteses, ou com a setinha. É daqui que começa? Não, porque eu não posso misturar. Isso aí foi uma coisa que eu calculei depois, não é parte da amostra. Começa daqui. O shift e vou com a setinha até o último valor, fecho parênteses, dou enter. Agora o desvio relativo. Como é que é o desvio padrão relativo? É igual o desvio padrão dividido pela média vezes, é o asterisco, 100. Agora, para esse conjunto, outro conjunto de valores, tudo de novo? Poderia, mas é trabalhoso, né? Pense o seguinte, o Excel ele é feito para facilitar nosso trabalho. Então, se tem alguma coisa que é automática, provavelmente os programadores já pensaram em uma alternativa que facilite o nosso caminho. E eles pensaram mesmo. Como que facilita aqui? Como é que eu vou calcular a média desse segundo conjunto sem digitar de novo aqui média? É o seguinte, ó.
eu venho aqui e arrasto. Eu espero aparecer essa cruz pretinha aqui no cantinho e arrasto. Tá aí. Dou Enter. Ele calculou. Ó. Tanto é que se você clicar duas vezes aqui, ó, ele vai mostrar, ele está fazendo a média daqui até aqui. Por coincidência, tá 100 também. Mas eu vou zoar esses números aqui. Eu vou colocar um 80 aqui, ó. Só para vocês verem o quê? Que essa média vai diminuir, mas essas outras duas não. Aí, vou dar um Ctrl Z para desfazer, tá? Então, repetindo, se eu quero copiar, né, aplicar esse mesmo cálculo que eu fiz aqui para essa, para as demais, eu venho aqui nessa setinha e arrasto. O que, que eu digo nessa setinha? Não é qualquer, nessa cruzinha, não é qualquer cruz? Não. O Excel tem três cruzes, tá? Essa cruz branca aqui, que ela é feita só para selecionar, ela não faz nada, ela só seleciona. Seleciona o quê? Seleciona a área da planilha que eu quero fazer alguma coisa. Se eu quero apagar tudo isso, ó, eu venho aqui, seleciono e dou delete. Tá? Então, Ctrl Z. Então, essa cruz branca é para selecionar. Tem essa outra cruz, aqui, ó, essa cruz que são quatro setinhas, tá? Ela é feita para quê? Para arrastar. Então, ela vai arrastar e colocar em outro lugar o conteúdo da célula. Aqui está mostrando, ó, uma outra coisa. Aqui está mostrando esses diversos jogos da velha. Isso significa que eu não estou com espaço suficiente para mostrar o conteúdo. Então eu venho aqui, ó, arrasto. Ou eu arrasto sim, mas às vezes fica muito largo, arrastei demais. Como é que eu faço para arrastar o tanto certo? Eu venho aqui, ó, e clico duas vezes. Pá! Aí ele vai ajustar a largura da coluna de acordo com a necessidade, né, o tamanho do número aqui, para ficar certinho aqui. Então vejam, essa outra setinha que a gente usou, ela é para arrastar os valores. Ó. Se eu vier aqui, ela é o quê? Ela é a média desses conjuntos aqui. Se eu modificar aqui esse conjunto, vai modificar lá também? Vai. Por quê? Porque ele é a média de lá. Eu arrastei para lá essa média. Então, vou dar dois Ctrl Z aqui na sequência. Ctrl Z, 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 até ele voltar para o lugar que estava. Voltou. Então eu vou desfazendo as coisas que eu fiz aí até ele voltar para onde, para o estágio onde eu gostaria, tá? Então nós temos aqui, esse é o Ctrl Z, ó, essa setinha para trás, e se eu quiser refazer, aí a setinha para frente, tá vendo? Desfaz, refaz, desfaz, refaz. E se eu clicar aqui, ó, nessa setinha minúscula aqui, ele vai mostrar aqui, ó, várias coisas. Eu posso desfazer tudo que eu fiz até agora, ó, tá? Mas eu não quero isso, não. Agora, eu posso vir aqui e arrastar para lá? Posso. Mas eu... Opa. Mas eu poderia... Sempre que fizer uma caca, Ctrl Z, né? Mas eu poderia, eu vou apagar isso aqui, eu poderia fazer o seguinte, selecionar, então cruz branca, selecionar todas essas células e arrastá-las todas juntas. E ainda facilitaria mais o meu trabalho. Aí ele já fez aqui, ó. Nessa célula, o que, que eu esperava que ele fizesse? O desvio padrão desse conjunto. Clico duas vezes, isso mesmo que ele fez, desvio padrão desse conjunto. Tá? Então, se eu fiz aqui essa linha de comando, essa coluna aqui com os comandos, eu quero aplicar às outras colunas, é só eu selecioná-las todas e arrastar com essa setinha preta, essa menorzinha, tá? E aí eu venho aqui, ó, tudo isso selecionado, eu venho aqui e ajusto as casas decimais, tá? De uma vez por todas eu ajusto.
Outra coisa, aqui, ó, tá vendo que essa célula tá bem larga, né? A gente poderia aumentar aqui para ela ficar estreita como as outras. Aí, nesse caso, eu teria que clicar duas vezes aqui, ó. Aí. Ou fazer o seguinte, eu venho aqui, vejo qual é essa largura da outra, altura da linha, 27 pontos, sei lá o que, 27 alguma coisa. Eu coloco nessa aqui também, altura da linha, 27. Se eu colocar 28, só para passar raiva em quem tem toque, tá um pouquinho. Não, 28 não dá para ver. Vamos colocar uns 32, né? Só para ficar um pouquinho mais larguinha, discrepante das outras. E agora tá sobrando coisa de cá e de cá. Então eu clico duas vezes aqui. Ah, professor, mas eu não gostei. Eu preferiria daquele jeito, porque essa coluna tão larga assim não ficou bom na minha tabela do Word. Na hora que eu for colocar lá, não vai dar certo. Como é que a gente faz? Você pode vir aqui, colocar da largura que você quiser. E aí vem aqui, clica com o direito, formatar células. Venho aqui em alinhamento e vou pedir o seguinte, ó. Quebrar texto automaticamente. É isso aí mesmo. Ok. Aí ele quebrou o texto. Então o desvio está aqui para cima. Vem aqui. Aí pronto. Tá? Outra coisa legal do Excel, não só do Excel, né? O Word também é a mesma coisa. É o seguinte, se essa célula aqui está em negrito, e eu quero aplicar o negrito às outras aqui, a isso também. Negrito é fácil, né? Mas se tivesse aqui em negrito, fonte Arial, tamanho 21, eu quero aplicar isso para as outras. Sem ir de uma por uma, né? Eu poderia vir aqui, seleciono essa célula, que é a que eu quero usar de modelo, venho aqui nesse pincel de formatação, clico nele. Agora, onde eu arrastar, vai acontecer a mesma coisa, vai formatar com as mesmas informações que estavam aqui, ó. Olha, todas ficaram com a mesma formatação. Agora eu quero passar para isso. Pincel, tá aí. Para fazer uma dica para vocês, né? Para fazer uma tabela que depois eu use lá no Word. Tá? Aí eu venho aqui, ó, para não ficar uma tabela torta, né? Eu vou colocar aqui amostra 2. Eu preciso digitar 1, 2, 3, 4? Não, porque isso é sequência. Isso é uma coisa que pode ser programada facilmente. Logo, alguém já programou. Eu venho aqui, seleciono duas e vem nessa setinha de arrastar para propagar as fórmulas, arrasto. Mas e se eu selecionasse só uma? Daria certo? Não. Por quê? Porque o Excel não sabe ainda. Ele vai imaginar o seguinte: se ele está arrastando um, é porque ele quer um em todo lugar. Agora, se eu coloco um, na outra dois, seleciono essas duas células e arrasto, aí o Excel pensa, ele quer 1, 2, 3, 4. Tá? E se eu quisesse 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2? Vamos ver se dá certo? 2. 1, 2 só não dá certo, né? Então eu vou colocar mais uma repetição. Agora vamos ver se ele consegue fazer essa proeza para nós. Não conseguiu. Fué, 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 fué. Nem tudo ele consegue pensar, né? Nem tudo ele consegue usar a mesma lógica que nós. Outra coisa que a gente às vezes pode fazer, inserir novas linhas ou novas colunas. Como é que eu faço isso? Para inserir uma coluna, eu clico aqui na coluna, aquela que eu quero que insira do lado dela, do lado esquerdo. Seleciono ela e venho aqui, ó, inserir. Tá aí. E uma linha acima dessa? Seleciono essa, inserir. Tá aí.
Ah, e agora não gostei desse cinza. Eu posso excluir essa coluna inteira. Clique com direito, excluir. Ah, eu não gostei desse azulzinho na minha tabela. Lá no Word eu não quero nada azul. Ah, então vamos tirar esse fundo, né? Sem preenchimento. Agora eu quero usar aquele padrão do Word. Como é que é o padrão do Word para tabelas? Tá? Quem vai fazer tabela lá no TCC, como é que faz? É o seguinte, tabela do TCC tem que ter uma linha em cima, uma borda em cima e uma embaixo da primeira linha e depois uma lá no final. Então vamos colocar. Vou primeiro colocar isso aqui também em negrito, Arial 21. Aí ele fez isso, não quero desse jeito. Então agora vamos colocar as bordas. Olha aqui a caixinha de bordas. Ó. Quero borda inferior, quer dizer que ele vai colocar inferior aonde eu estou selecionando. Quero superior também. Tá aí, ó. Agora tá vendo? Tem uma em cima e uma embaixo. Como diria a canção, né? Uma em cima e embaixo, não sei o quê. E aqui a borda inferior. Pronto. Agora está uma tabela que nós podemos usar no Word. Tá? Se quiser mudar aqui o alinhamento, tá? Colocar assim, ou essas aqui à esquerda, outra à direita, da forma como você quiser, ou você tiver que fazer lá de acordo com o que você está seguindo. Se é a Benedita, né, a BNT ou outra coisa, aí você vai ter que estudar como deve ser feito, sabendo que aqui no Excel pode fazer. Aí aqui, geralmente, a gente faz também o seguinte, ó, né, usa essa primeira linha para escrever lá, tabela 1. Por quê? Senão você vai colocar lá no Word e não vai dar certo. Lá no Word vai ficar tabela 1 até lá no final da linha e depois a tabela está só lá no começo, né? É bom, é muito mais bonito, muito mais estético que fique até o final da tabela o título dela. Acabou a tabela, tem mais título? Continua na linha de baixo. Então aí a gente vem aqui, ó, seleciona tudo isso, vem aqui nessa função mesclar e centralizar e digita tabela 1, exemplos práticos do Excel para químicos. Tá aí. Quero usar essa mesma formatação aqui. Eu não vou usar essa, porque senão ele vai zoar com a minha borda aqui. Então, eu vou tentar usar essa, mas também pode ser que dê errado. Vamos ver. Opa, não deu certo, tá vendo? Então, Ctrl Z, tá? Vou colocar por conta aqui mesmo. Arial, qual é o tamanho aqui da fonte? 21. 21. Negrito. Ah, tá vendo agora? Ó, ele não tá mostrando para cá. Mas se eu aumentar aqui a largura, não fica bom também. Por quê? Não fica bom. Não fica muito largo, né? Não precisa de tanta largura. Então, qual é a opção? A opção seria eu mandar ele cortar o conteúdo, ele quebrar o conteúdo. Lembra lá naquela opção? Seleciona a célula, clica com direito, formatar células, alinhamento, quebrar o texto automaticamente. Ok. Ele quebrou. Não está mostrando porque a largura da linha não deixa. Vem aqui. Pronto, agora deixou. Então tá aí, ó. Exemplos práticos do Excel para química. Agora a gente pode vir aqui, Ctrl C, abre um documento do Word, Ctrl V. Ah, ficou muito grande, professor. Isso aqui não dá certo no meu tipo de trabalho. Seleciona aqui e muda. Quero Arial 12.
Arial 12 para todo mundo. Pronto. Posso vir aqui também, ó, nesse negocinho aqui e deformar minha tabela conforme queira. Olha aí, que maravilha, né? Fazer uma tabela dessa. Tá legal, né? Tá boa de colocar no TCC e tudo mais. Ah, professor, mas por que alguns números têm casas decimais e outros não? Realmente, né? Dependendo do caso, né, a gente tem que manter a padronização. Então, a gente poderia ir lá no Excel, quero tudo com uma casa. Mas isso aí depende também. Talvez o dado não foi adquirido com essa casa, tá? Se foi, aí a gente vem aqui e muda, tá? Vamos colocar tudo Arial 12 logo de cara aqui, que facilita o nosso trabalho lá, né, no Word. Ctrl C, vou ver. Olha aí que maravilha. Então, essa foi a nossa primeira aula do Excel. Nós teremos ainda uma aula para mostrar como é que fazemos a regressão linear utilizando o Excel. Interromper a gravação para nós tirarmos as dúvidas.